Essa história bíblica é chocante. Imagine ser escolhido por Deus para entregar uma mensagem que ninguém quer ouvir, falar verdades que cortam como faca, e ainda ser ignorado, ridicularizado, cancelado. Esse foi Amós, o profeta que avisou. Mas ninguém escutou. Se inscreve agora porque esse canal vai te contar o que muitos líderes evitam dizer. Amós não era filho de sacerdote. Não veio da elite religiosa. Era um simples criador de ovelhas, um agricultor, um ninguém aos olhos da sociedade. Mas Deus o escolheu para ser porta-voz de uma verdade explosiva. O povo de Israel vivia um tempo de aparente paz e prosperidade. Os templos estavam cheios, os rituais acontecendo, o comércio bombando. Mas por trás dessa aparência bonita, havia podridão, corrupção, injustiça. Riqueza concentrada nas mãos de poucos, pobres sendo esmagados. E pior, tudo isso era feito em nome de Deus. O povo achava que estava tudo bem, que estavam sendo abençoados, que estavam em aliança com o Senhor. Mas aí vem Amós, com fogo nos olhos, e ele diz: odeio, desprezo as vossas festas, não aceitarei as vossas ofertas, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, 21, 24. Ou seja, Deus estava enojado daquele culto vazio. A adoração deles era só performance, ritual sem arrependimento, louvor sem transformação. Amós foi levantado para ser o despertador de uma nação sonolenta. E ele gritou alto. Mas o povo tapou os ouvidos. Ele profetizou que o juízo viria, que a falsa segurança de Israel ia ruir, que o templo ia cair, que a riqueza ia virar vergonha. E tudo se cumpriu. Décadas depois, o exército da Assíria invadiu, destruiu, levou o povo cativo. Tudo o que Amós havia alertado aconteceu. Porque ninguém quis escutar. Agora para e pensa. Será que hoje não estamos repetindo o mesmo erro? Igrejas cheias, shows de fé. Gente dizendo tô na bênção enquanto pisa nos outros, mente, manipula, explora. E Deus vendo tudo. Será que os Amós de hoje também estão sendo ignorados? O que Amós revelou não foi só um recado para o passado, é um espelho para o presente. E se você estiver atento, pode perceber que Deus ainda está avisando. Só que a maioria prefere o conforto da ilusão. Amós não falava com voz doce. Ele não suavizava a verdade. Ele não fazia política de púlpito. Ele era direto, cortante. E por isso foi rejeitado. Amazias, o sacerdote da época, tentou calar Amós. Disse para ele voltar para sua terra e parar de profetizar em Israel. Traduzindo em linguagem de hoje, vai cuidar da sua vida, ninguém quer ouvir sermão aqui. Mas Amós respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me disse, vai e profetiza ao meu povo. Amós 7, 14, 15. Toma essa. O cara não tinha título, não tinha pedigree, não tinha cargo, mas tinha chamado, tinha ousadia, tinha verdade. E é aí que muita gente se engana até hoje. Acham que só quem fala bonito, só quem tem cargo, só quem está no palco é que Deus usa. Mas Deus levanta gente do campo, gente do nada, gente improvável, gente como Amós. E quando Deus chama, ninguém cala. Agora presta atenção numa coisa. Amós não pregava só pecado. Ele denunciava um sistema. Ele falava contra políticos corruptos, juízes injustos, religiosos hipócritas. Ele mexia com o poder. Por isso quiseram derrubá-lo. O problema é que muitos hoje querem o Deus do amor, mas não querem o Deus da justiça. Querem bênção, mas não querem arrependimento. Querem cura, mas não querem conserto. Querem o céu, mas não querem carregar cruz. E o recado de Amós atravessa os séculos e chega aqui. Buscai ao Senhor e vivei. Amós 5:6. Olha essa frase, é um apelo urgente. Tipo, acorda antes que seja tarde. Porque o juízo não era uma ameaça vazia. Era um aviso real. E sabe qual é o maior erro de quem ouve a verdade? É pensar, isso não é para mim. Se Amós surgisse hoje, talvez ele fosse chamado de extremista. Ou então diriam,
Esse cara é tóxico, negativo, só fala de desgraça. Mas o que ele fazia era gritar enquanto ainda havia tempo. Hoje tem muito coach gospel, muita massagem emocional, mas poucos Amós. E talvez você esteja sendo chamado para ser um deles. O livro de Amós termina com juízo, mas também com esperança. Mesmo depois de anunciar destruição, Deus promete restauração. Ele diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. Em outras palavras, depois do caos vem a reconstrução. Depois da dor vem a cura. Depois do deserto vem o jardim. Mas olha o segredo. O arrependimento precede a restauração. Não tem nova aliança sem renúncia. Não tem vida com Deus sem quebrantamento. A geração de Amós queria perdão, sem arrependimento, e por isso caiu. Mas Deus sempre deixa uma porta aberta para os que se voltam de coração. Sabe o que mais impressiona? Séculos depois, esse versículo de Amós 9:11 foi citado no Novo Testamento. Os apóstolos entenderam que a promessa de Deus era maior que Israel. Ela apontava para Jesus. Ele é o tabernáculo restaurado. Ele é o lugar da presença. Ele é o caminho de volta. Ou seja, até num livro cheio de denúncia, Deus plantou esperança. E hoje, essa esperança ainda está viva. Mas atenção, a janela está aberta por pouco tempo. O mundo de hoje parece o Israel dos dias de Amós. Aparência de religiosidade, mas coração longe de Deus. E enquanto muitos estão dormindo, Deus ainda está levantando vozes. Talvez você seja uma delas. Talvez você tenha sentido esse incômodo, essa urgência, essa vontade de não se calar. Não ignore isso. O Espírito Santo continua soprando. Se ninguém te escutar, tudo bem. Amós também não foi escutado, mas ele obedeceu. E a obediência é mais importante que a fama. Se essa mensagem te sacudiu, deixa nos comentários. Eu sou uma voz. E bora espalhar essa palavra com força.